2001, março de 2001, vocês apareceram lá no colégio, o Colégio Sedup, né, Escola Técnica Sedup Abílio Paulo em Criciúma. Fizeram uma apresentação no ginásio, convidamos, né, todos os alunos lá do colégio. E aí a Maristela Bolan, diretora, à época e ainda diretora do Sedup há mais de 20 e poucos anos, me convidou, porque como eu já tinha a Rádio Estudantil Sedup, que era a rádio que tinha no colégio, ela me convidou: olha, Peter, esse é um tipo de projeto, para ti que já é empreendedor com 16 anos, tu deveria participar. E aí eu entrei então naquela turma de 30 alunos, comecei a participar das atividades, das 15 semanas do projeto Mini Empresa. Na época o Ricardo Locke era o coordenador lá da atividade, você estava lá também. Tínhamos também outros dois participantes lá, né, contribuindo com a agenda, como advisors do projeto. E a gente então fez essas 15 semanas, eu participei lá como diretor de marketing da mini empresa. Eu fui considerado o destaque daquela mini empresa. E logo depois, terminando então esse ciclo de 15 semanas, eu, o Hugo Feuser e o Mário Gaidzinski, nós criamos o Nexia, que era o Núcleo de Ex-Achievers. Então, criamos lá uma agenda com todo mundo que tinha saído dos cinco colégios de Criciúma que estavam fazendo mini empresa, um evento, um jantar do Nexia, que foi no Clube do Angeloni, lá na Próspera. Isso foi em novembro daquele ano, de 2001. E logo depois, em 2003, a gente fundou a AGE Criciúma, Associação de Jovens Empresários de Criciúma, que era aquele núcleo, aquelas pessoas que estavam ali participando, que fizeram a base então da criação dessa entidade, que já tinha nascido em 97, mas que tinha parado e que a gente retomou em abril de 2004, efetivamente, em 2003 a gente fez então esse almoço de retorno, mas em 2004 a gente fez o nosso primeiro evento, que foi uma palestra ainda, à época, com o diretor, era da Eliane, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre o olhar, né? Porque a Júnior, ela não forma só empreendedores, né? Ela forma jovens ali, adultos, né? Que estão começando a pensar no futuro, né? E aí a Júnior deu a base para a criação da AGE Criciúma. Hoje já é uma entidade que caminha há mais de 30 anos lá com a sua atividade, mas com várias gestões. E eu fui iniciado ao empreendedorismo, iniciado à vida empresarial aos 16 anos, logo aos 18 anos abri minha empresa, que hoje já tem 22 anos, justo com base no que foi construído, no que eu aprendi na experiência com a Júnior Ativa. Bom, eu sou do perfil executivo, né, de fazer. Eu era um jovem, 16 anos, já empreendendo, já tinha a rádio, né, e trabalhar em equipe foi um dos principais aprendizados, né, saber que existem outras pessoas com outras características, né, que nem todo mundo é o executivo, né, nem todo mundo tem um papel de fazedor, que outras pessoas têm um olhar estratégico, outras pessoas têm um olhar operacional, e a Júnior me trouxe esse olhar, e que às vezes os desafios, eles são oportunidades, né, que a gente pode crescer, né, e olhar sempre o copo mais cheio e não o copo vazio. E a Júnior me trouxe essas informações através do projeto Mini Empresa, com 16 anos, né, já aprender a vender, né, a levar não. A gente tinha que vender as nossas ações, tinha que vender uma sabonete, né, que era um produto que não era nem tão interessante assim, mas o nosso objetivo naquelas 15 semanas era aprender a fazer, a levar sim, a levar não, a saber que tinha um compromisso, que no final das 15 semanas a gente tinha que devolver um retorno, sendo positivo ou negativo, daquele investimento de R$5, mas a gente tinha uma responsabilidade naquele projeto de 15 semanas que era dar algum tipo de retorno e, obviamente, o retorno positivo, que foi o que a gente conseguiu construir ao longo das 15 semanas. A Junior Achievement eu sou antes da Junior e depois da Junior, né? Então, assim, a Junior Achievement foi quem me despertou ao empreendedorismo. Meu sonho de infância sempre foi ser arquiteto, urbanista, sempre construir cidades. E a Junior Achievement me apresentou uma oportunidade, me apresentou um caminho diferente, né? E na própria frase da Junior Achievement, que a vida não é o destino e sim um caminho, e você o arquiteto do seu caminho, me despertou, né, a minha curiosidade de construir a minha vida por outro caminho, que foi o caminho da linha empresarial, né? E aí, logo depois da minha passagem pelo Exército, eu acabei então abrindo a minha empresa, no mesmo dia que dei baixa ao Exército.
Essa empresa hoje já tem aí mais de 2 décadas, mas sempre com o olhar de trabalhar a experiência, o ambiente de negócios, né? No meu caso da minha empresa, o ambiente de atendimento das concessionárias, dos setores de varejo que eu atendo, mas a Junior fez toda essa base, esse conhecimento. Então você que é jovem, você que está tendo ou que ainda vai ter essa oportunidade, desses mais de 1 milhão de jovens que a gente já conseguiu capacitar em Santa Catarina, aproveite cada segundo de cada um dos projetos, não apenas a mini empresa, mas das lives e de todos os outros projetos que a Junior proporciona, porque através desses conhecimentos que são repassados por profissionais ou por voluntários que estão ali compartilhando as suas informações, você consegue aprender e aí naquele momento de escola ainda errar, para que quando acessar o mercado de trabalho você tenha aí, vamos dizer assim, um processo ainda melhorado, porque você já vivenciou uma experiência anterior. Para mim é essência, né? É propósito. Eu sou voluntário por natureza, sempre gostei de trabalhar e o voluntariado me deu a oportunidade de poder fazer outras coisas diferentes da minha empresa, porque se eu fosse apenas um empresário, eu estaria lá no dia a dia, na operação, no meu negócio. Mas o voluntariado, o associativismo me apresentou outras demandas, outros setores, outros segmentos e principalmente gerar uma rede de relacionamento. Porque a gente, com o passar dos anos, entende que não é importante saber fazer tudo, mas conhecer as pessoas que podem nos ajudar a encontrar os nossos objetivos. E no associativismo, no voluntariado, eu encontrei, através da Junior, através das entidades empresariais com a qual passei ao longo desses últimos 25 anos, sendo o proponente, criador, executor, presidente, conselheiro, mas sempre com o objetivo de trabalhar pelo ambiente como um todo. Então, a JA ela forma o futuro, né? Então esse sempre foi o olhar, né? E quando criamos então uma entidade voltada para ajudar quem está começando a empreender, a Junior Achievement já tinha esse propósito, já tinha esse know-how e o nosso objetivo então como mantenedor foi despertar e dar a oportunidade, assim como eu como aluno foi despertado lá no colégio a ter essa oportunidade, como empresário foi a hora de retribuir. De poder investir para que novas crianças, novos adolescentes pudessem ter acesso a essa experiência, a ser despertado, a ter a oportunidade de olhar para o futuro com uma outra perspectiva, com uma outra percepção de futuro, de crescimento, e não deixar solto na rua. E tive a experiência pública também de poder trabalhar no ambiente público, de estar à frente de uma secretaria e lá fazia esse mesmo trabalho, de poder despertar o empreendedorismo, de qualificar esse empreendedor. Então todas as frentes, seja ela no empreendedorismo empresarial, seja ela no empreendedorismo social ou seja ela no intraempreendedorismo, todas as linhas eu sempre trabalhei com o objetivo de melhorar o ambiente para que todo mundo possa. E mantenedor da Junior, esse foi o objetivo de despertar e levar essa informação para mais jovens aí do estado de Santa Catarina. Bom, o convite para participar do conselho é uma honra, né? Poder representar a entidade a qual eu fui aluno e ajudei a construir, fui voluntário durante muitos anos, de vários colégios, tanto em Criciúma quanto aqui em Florianópolis, para poder compartilhar a minha experiência, um pouco da minha caminhada ao longo desses anos. E participar do conselho é pensar estrategicamente a entidade, né? Em como a gente pode fazer com que esse projeto, que na verdade não é apenas um projeto, mas é a transformação de 1 milhão de catarinenses, né? E estamos construindo aí o novo estado de Santa Catarina, né? Essas pessoas, esses quase aí 10% da população catarinense que passaram pelo projeto, serão os próximos empreendedores, os próximos empresários, executivos que vão ou contratar ou ser contratados, mas com um olhar de futuro já preparado. E o nosso olhar enquanto conselheiro é justamente de encontrar formas para que a gente possa cada vez mais levar esse projeto, essa ação e essa entrega para o maior número de pessoas possíveis, seja ela com uma linha de trabalho público, através das prefeituras, ou seja ela através da divulgação para que as empresas possam investir e trazer esse investimento não com olhar de formação local, mas com olhar de formação de pessoas pensando no futuro e até de uma possibilidade de futuros colaboradores investindo já na continuidade dos seus negócios. Toda empresa deveria fazer isso como um papel social, né? A gente fala tanto de ESG, né, e a sustentabilidade, pensar o social,
E a Junior Achievement é essa entrega, né? É uma entidade que tem propósito, que tem mais de 100 anos, que tem 27 anos, 28 anos em Santa Catarina, que já tem mais de 1 milhão de jovens capacitados justamente com o olhar de trabalhar o social. E aí eu acho que toda empresa, e agora como executivo de uma federação que representa mais de 23 mil colaboradores e mais de 500 empresas, tem esse objetivo de estar presente, formando a próxima geração, formando aí profissionais com um olhar de empreendedor, com um olhar de quem vai tocar um negócio e vestir a camisa para o setor que tem interesse no futuro. Acho que a palavra é propósito. A Junior para mim é propósito de vida, né? Então eu gosto do que eu faço, eu sou voluntário. Às vezes me perguntam por que eu participo de tantas entidades, né? Sou tão para o que eu estou fazendo lá em reuniões, trabalhando, venho para fazer um projeto, dar uma palestra, porque eu acredito no resultado. E a Junior é resultado, a Junior é propósito e a gente juntos, a gente pode construir aí uma Santa Catarina que já é tão desenvolvida, ainda mais porque a gente está formando a próxima geração. Bom, aproveite todas as oportunidades. Às vezes nem todas elas serão positivas, mas aprenda com elas, né? Eu acho que eu construí a minha trajetória, a minha vida com erros e acertos, muito mais acertos do que erros, porque eu observava as outras pessoas errando, mas que cada ação tem uma reação, isso está na física, né? Então, e tentar aprender com esses erros para não errar depois, né? Então, assim, isso foi uma característica. Eu sempre tive uma característica minha, né, por ser capricorniano, por ser executivo, de fazedor, de não olhar muito para as pessoas e sim para o resultado. E esse meu olhar eu venho tentando aprimorar cada vez mais. E a Junior já desde o início, trabalhar em equipe, olhar as pessoas, olhar que as pessoas não são apenas números, são resultados. E esse é um desafio que eu, ao longo das minhas 2 décadas aí de trabalho, venho tentando aprimorar, porque eu sou muito voltado ao resultado, né? Então eu sempre fui construindo esse olhar e quando eu falo para novas gerações, eu falo, olhe para as pessoas também, não apenas para o resultado. O resultado se constrói, mas as pessoas que fazem o resultado.